Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o fim da presunção de inocência. Será que a presunção de inocência, tão cara ao direito, estaria vivendo seus dias de agonia? Estaria a presunção de inocência agonizando? E o que seria a presunção de inocência? Segundo historiadores, a presunção de inocência ocorre a partir do que eles chamam de Código Napoleônico. Antes dessa época, indivíduos, pessoas poderiam ser culpabilizadas, por exemplo, se fizessem parte de um grupo de suspeitos. Judeus, por exemplo, e isso ocorreu inclusive na Segunda Guerra Mundial, eram consideradas pessoas de má índole apenas por serem judeus. Havia uma tradição dentro das religiões, inclusive católicas, das religiões chamadas cristãs, e o catolicismo levou isso por muitos anos. Se uma pessoa fosse considerada judia, ela já era vista de soslaio. Por quê? Porque teria participado da morte de Cristo, ou seja, ela faria parte do povo que matou o Senhor, que matou Deus, ou seja, então, porque Deus enviou seu Filho, que segundo o texto também era Deus. Então essa pecha histórica de ter matado Deus gerou muitos problemas históricos para o povo judeu. Mas a partir da ideia de presunção de inocência, uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trâmite julgado. Ou seja, uma acusação não torna uma pessoa culpada, ou seja, ela é inocente diante de qualquer acusação, sem provas, e ela é considerada inocente, ou seja, não culpável, até o trâmite julgado. Contrário a isso, existe a presunção da inocência, ou seja, a pessoa é inocente. Mas eu penso que hoje em dia é insuficiente uma pessoa ser considerada inocente apenas levando em consideração a lei. Porque nós vivemos em uma outra sociedade, em uma sociedade cuja tecnologia social mudou as nossas relações com os critérios de justiça, ou seja, não há mais apenas a justiça, existe também o justiçamento, através de cancelamentos, através de notícias falsas, através da hiperexposição de um indivíduo que é acusado de alguma coisa. E existem algumas acusações que, quando atingem o indivíduo, hoje, nunca mais ele se livra daquela acusação. Sempre ele será visto como pessoa suspeita, porque não é mais a justiça. Hoje em dia existe o justiçamento, porque a exposição de um indivíduo nas redes sociais, através de uma acusação, gera problemas antecipados a ele antes do trâmite julgado, ou seja, ela é vista, a pessoa é vista como culpada antes da prova. Por quê? Porque existem acusações que são muito pesadas. E as palavras desta acusação já trazem
indignação na palavra. Eu pego a palavra geradora de indignação, colo em alguém. E esse alguém passa a estar associado a esta palavra, inclusive nas plataformas. Então, uma pessoa é acusada de pedófila, abusadora, estupradora e coisas do gênero. Até então, ninguém conhecia essa pessoa, ou ela não era tão conhecida assim. Quando ela é identificada a uma palavra geradora de indignação, esta palavra geradora de indignação é transferida para a pessoa através da palavra, independente do conteúdo do que ela tenha feito. Porque a palavra gera indignação. Então nós vivemos um momento que não adianta a presunção de inocência vir apenas na lei. Ela precisa ser acompanhada de outros elementos. Porque uma vez que a pessoa é associada a uma palavra geradora de indignação, nunca mais ela se livra. E as redes sociais passam a associar a pessoa a esta palavra. Então, o sujeito é acusado, por exemplo, de pedofilia. Aí, se você for no Google e clicar a palavra pedofilia, de repente já aparece um indivíduo que foi acusado disso. Então o nome dele ou dela está associado ou associada a esta palavra. E a presunção de inocência, então, não pode ficar apenas hoje no caráter da lei. Ela precisa se espraiar em vários setores da sociedade. A presunção de inocência hoje, ela precisa ser jurídica, moral, social, profissional, quiçá política. Mas para isso, vamos ter que passar por uma longa educação na sociedade. Porque nós não estamos preparados para proteger a pessoa que fala como suposta vítima e não estamos, ou seja, nós estamos exagerando na proteção da palavra da pessoa que se diz atacada, principalmente se for mulher e se disser que foi abusada, e estamos deixando à mercê de simples acusação a pessoa que é acusada. A imprensa não está sabendo lidar com essa situação. Ou seja, ela preserva a palavra da mulher, mas se esquece que uma pessoa não é culpada apenas em uma acusação. Então, eu vou propor, inclusive, para os especialistas em comunicação, uma tese de doutorado. Porque esse tema é tão maltratado hoje que ele daria uma tese de doutorado, ou seja, como ouvir as palavras da pessoa que se diz abusada, estuprada, e ao mesmo tempo preservar socialmente, moralmente e profissionalmente a pessoa que é acusada. A sociedade hoje não está preparada para isso, mas ela precisa caminhar nessa direção. Precisa caminhar nessa direção. Vou repetir, ela precisa caminhar nessa direção. Então, vamos supor, eu sempre uso esse exemplo, vamos supor lá na Globo News, tem lá Gabeira, Guga Chakra, Camarote. Vamos supor que um dia um grupo de mulheres inventem uma história, até porque em relação a eles, com certeza seria uma invenção, são pessoas íntegras, inventem que eles abusaram dela. O patrocinador vai querer continuar patrocinando um programa que tem uma pessoa cuja palavra abuso está associada a ela?
Não. Então essa pessoa terá que ser afastada? É justo isso? Não é justo. Então a gente tem que caminhar para um outro lugar. Eu abro portas para as palavras da pessoa que acusa, mas ao mesmo tempo eu protejo moralmente, socialmente, profissionalmente, quiçá politicamente, a pessoa acusada. Ou seja, a pessoa continua sendo tratada da mesma maneira na sociedade, socialmente da mesma maneira, profissionalmente da mesma maneira. Temos que caminhar para esse lugar, porque não é justo uma pessoa ser afastada da sua, ser vilipendiada socialmente, moralmente, e ainda ser afastada do seu trabalho por causa de uma acusação. Mas hoje nós não estamos preparados para isso. Hoje nenhum veículo de imprensa está preparado para proteger aquele que acusa, para que a palavra dela seja plena, e proteger moralmente, socialmente e profissionalmente a pessoa acusada. Evidentemente que se alguém for acusado e aparecer imagens da pessoa, por exemplo, passando a mão numa mulher, coisa do gênero, aí já é uma outra coisa. Aí a acusação já avançou para indícios fortes de prova. Ou melhor, já avançou para as provas documentais, provas de imagem, etc. e etc. É diferente. Mas quando só tem a acusação, não é justo que a pessoa seja maltratada, vilipendiada socialmente, vilipendiada moralmente e perca ou seja afastada do seu trabalho. Não é justo. Por causa de uma simples acusação, não. Não é justo. Mas estamos muito longe disso. Mas é importante avançar para este lugar, porque não é justo. E isso dá hoje uma tese de doutorado, quiçá pós-doc, né? Se alguém fizer uma tese propondo a proteção de quem acusa e de quem é acusado, por favor, coloque o crédito lá para o professor na introdução da tese, porque isso dá uma tese de doutorado, quiçá pós-doc, porque a sociedade hoje não está preparada para isso. Mas é importante estar. Agora, evidentemente, eu falo também da proteção política da pessoa que é acusada. Claro, se ela tiver um cargo público é uma coisa que a pessoa não precisa ocupar. Mas ela precisa ser protegida moralmente, socialmente e profissionalmente. De cargo público a pessoa não precisa, mas de trabalhar a pessoa precisa. Qualquer pessoa, inclusive um jornalista que está na bancada, ele é acusado de racismo, ele é acusado de repente de pedofilia, de abuso sexual. A sociedade precisa tratá-lo da mesma maneira, apesar da acusação, ele continua na bancada. E caso apareçam as provas, e principalmente caso haja o trâmite julgado, aí sim. Mas a pessoa acusada precisa ser protegida moralmente, socialmente, profissionalmente, quiçá politicamente, em algumas poucas oportunidades. É isso aí. É isso aí. Esse caso do ministro Silvio Almeida é um caso emblemático que me faz pensar nisso. Não estou dizendo que ele é culpado e nem estou dizendo que não é. Não tem as provas. E algumas coisas me causam estranheza. Eu não gosto de comunicações sem palavras. As comunicações sem palavras costumam ser
intencionalmente cínicas. Ou seja, a ministra Aniele Franco, segundo a imprensa, quando ela é indagada sobre o suposto abuso, parece que ela não se comunica claramente no sentido de dizer houve os abusos. E eu sou muito exigente. Ninguém vai ganhar um beijo na testa da Janja e me convencer. Tem que falar. Tem que falar e tem que provar. Mas, caso não haja prova nenhuma, alguém vai cobrar indenização? Ou alguém vai cobrar criminalmente? Irmã de Marielle Franco pagando criminalmente por algo que não provou? Agora, por que ela não quer falar? Será que é porque não tem prova? Porque até agora ela não falou nada. Mas sabe muito bem que se falar, tem que provar. Precisamos caminhar para este lugar. Lembra da menina que falou do Neymar? Tentou incriminá-lo, mas foi provado que não. Cadê a garota? A imprensa cobrou dela? A imprensa cobrou que ela seja tratada como criminosa? Não, só como menininha deslumbrada? Quer dizer que a pessoa faz uma acusação? É isso que precisa mudar. Eu acuso uma pessoa de racismo. Está provado que eu fiz isso de má intenção, sem ter acontecido, a pena se volta para mim. A pena que seria para a pessoa se volta para mim. Porque a pessoa não me acusou, não foi racista comigo. E ao não provar, eu tenho que indenizar, eu tenho que pagar. Inclusive criminalmente. Assim diz a lei. Cabe ao acusador o ônus da prova. A menina acusou o Neymar, tentou acusar o Neymar de abuso. Tentou, né? A pena que seria para ele, caso ele fosse considerado culpado, se volta para ela, porque ficou provado que ela fez de má intenção, tentando incriminar o rapaz, que aliás eu nem gosto, acho Neymar uma água de salsicha, mas eu estou aqui, né, me posicionando em relação a isso. Falou, tem que provar. E a pessoa acusada precisa ser preservada socialmente, moralmente, principalmente profissionalmente, principalmente entre aspas, né? Todas as preservações são importantes. Quiçá politicamente em algumas oportunidades. Ok, galera? Vocês são do coração.